O telefone toca e, do outro lado da linha, uma voz que Helena não ouvia há meses quebra o silêncio da cobertura. Dona Helena, encontrei algo, só isso. Nenhuma explicação, nenhum contexto. Apenas aquela pausa carregada de culpa e urgência que antecede uma verdade que ninguém quer ouvir. O nome dele, Eduardo Mota, o fotógrafo do casamento do seu filho, faz o coração dela gelar, embora ela finja indiferença. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Helena olha pela janela. A cidade do Rio se estende diante dela, abafada e úmida depois da chuva. O tipo de tarde em que lembranças insistem em voltar. Ela segura o telefone com força e pergunta: encontrou o quê, Eduardo? Do outro lado, um suspiro. Algo que não devia estar lá. Algo que o seu filho nunca quis que a senhora visse. O silêncio que se segue é quase palpável. Helena, acostumada a lidar com políticos, empresários e chantagistas, sente o estômago revirar pela primeira vez em anos. Eduardo marca de encontrá-la no dia seguinte. Antes de desligar, ele acrescenta em voz baixa: não quero dinheiro, dona Helena. Quero que a senhora veja com seus próprios olhos. Ela desliga o telefone lentamente, encara o reflexo no vidro da janela e percebe que suas mãos tremem. 6 meses após o casamento perfeito, alguém acabara de abrir a primeira rachadura na fachada da família Duarte. Eduardo chega à cobertura carregando o peso de quem dormiu pouco e pensou demais. O porteiro o anuncia e Helena manda subir sem hesitar. A sala dela é ampla, fria, com cheiro de lavanda e silêncio caro. Ele atravessa o piso de mármore tentando esconder a tensão, mas a maneira como segura o pendrive denuncia nervosismo. Quando ela aparece na escada, impecável em um conjunto de seda bege, o olhar firme e contido, ele sente o ar se comprimir entre eles. Ela se aproxima devagar, como quem entra em uma negociação, não em uma conversa. Ele coloca o pendrive sobre a mesa e fala com a voz rouca, seca. A senhora precisa ver por si mesma. Ela o encara por alguns segundos. Depois se senta, ajeita os óculos, liga o notebook e insere o dispositivo. As primeiras imagens são familiares. O altar montado sob o pôr do sol, os convidados sorrindo, o casal trocando olhares. O rosto de Helena relaxa por um instante. Mas então, Eduardo move o cursor para uma pasta chamada Bastidores. O nome desperta algo nela, uma fagulha de apreensão, como se o inconsciente já soubesse o que está por vir. Na tela, uma sequência de fotos mostra o camarim onde Lucas esperava o início da cerimônia. Ele aparece de costas, ajustando o paletó, enquanto alguém se aproxima. O foco está no reflexo do espelho, e é ali que o coração de Helena para por um segundo. A imagem mostra o rosto parcialmente visível de uma mulher, o toque no braço dele, a aproximação e o beijo. O ângulo é sutil, quase acidental, mas claro o bastante para que ela reconheça o brinco dourado e a tatuagem discreta no ombro esquerdo. O mesmo brinco que ela mesma escolhera de presente meses antes para Paula, sua assistente pessoal. Helena se mantém imóvel, como se o corpo ainda não tivesse recebido o comando de reagir. Eduardo observa a reação. As mãos dela pousadas sobre os joelhos, o maxilar contraído. Ela amplia a imagem e observa de novo, buscando uma falha, uma ilusão, qualquer coisa que desminta o que está diante de seus olhos. Isso foi quando? Pergunta num tom quase mecânico. Eduardo responde: 5 minutos antes da cerimônia. O silêncio se alonga pesado. Helena se recosta lentamente na cadeira, cruza as pernas e pergunta: quanto o senhor quer para apagar isso? A frase sai automática como uma defesa. Eduardo se inclina para a frente, os olhos cansados, mas firmes. Não é sobre dinheiro, dona Helena. Há mais. Ele abre outra pasta, com fotos corrompidas, fragmentadas. Metade do material do casamento desapareceu do meu HD. Só as fotos que tinham seu filho e essa mulher. Tentei restaurar e percebi que alguém entrou no sistema. Helena levanta o olhar desconfiada.
Está me dizendo que invadiram seu computador por causa de uma traição? Ele responde sem hesitar. Acho que o caso é só o começo. As palavras pairam no ar. Helena o analisa, medindo se há manipulação, se ele tenta chantageá-la. E por que me mostrar isso? Pergunta. Eduardo desvia os olhos por um instante, depois encara de volta. Porque há 6 meses eu fotografei algo que não devia existir. Achei que era um erro. Agora entendo que foi um recado. Ela se levanta, anda até o bar e serve uma dose de uísque. O som do gelo quebrando o silêncio é quase agressivo. Meu filho é impulsivo, Sr. Mota, mas sabe se proteger. Se tem alguém tentando me atingir, está escolhendo o alvo errado. Eduardo permanece calado, mas quando ela volta para perto, diz: com todo respeito, acho que o alvo nunca foi seu filho. As palavras a fazem parar. Helena segura o copo sem beber. Eduardo explica. 2 dias depois do casamento, alguém entrou no meu estúdio. Levaram os backups, mas deixaram um envelope. Dentro, uma única foto impressa. Era sua. Ela o encara surpresa. Minha? Ele abre a pasta e mostra. A foto mostra Helena no casamento observando o filho. Atrás dela, desfocado, um homem de terno cinza a observa. Eu ampliei. Esse homem estava na cerimônia, mas não há registro de entrada dele, nem entre os convidados. Quando tentei rastrear, o arquivo foi apagado do servidor do evento. Helena examina a imagem com atenção. O rosto do homem é parcialmente visível, o suficiente para despertar lembranças. Algo familiar, mas impossível de nomear. A senhora reconhece? Pergunta Eduardo. Ela nega com a cabeça, mas seus olhos hesitam. Talvez alguém do conselho da construtora, não sei. E quanto a Paula? Onde ela está agora? Eduardo responde, trabalhando na sua empresa como sempre. O que me intriga é que no mesmo dia em que roubaram meus arquivos, ela tentou me ligar 3 vezes. Helena fecha o notebook. O som do clique é seco. O senhor quer me dizer que minha funcionária e meu filho estão sendo chantageados? Ou que o senhor está? Eduardo respira fundo. Não sei ainda, mas sei que alguém quer que a senhora veja essas imagens e quer que eu esteja no meio disso. Ela se aproxima devagar. Por quê? Ele hesita. Talvez porque fui o único que viu o que ninguém devia ver. Ela se afasta, caminha até a janela e observa o trânsito intenso lá embaixo. O sol reflete nos prédios, o calor sufoca. Por um instante o rosto dela endurece. Envie tudo o que tiver para o meu advogado. A partir de agora isso é um assunto de família. Eduardo se levanta. Recolhe o pendrive. Se eu fizer isso, nunca mais saberei a verdade. Helena vira-se para ele. Às vezes, Sr. Mota, a verdade é o que a gente escolhe não olhar. Ele a observa por um momento e vai embora. Quando o elevador se fecha, Helena fica parada diante da tela apagada do notebook. Na escuridão do reflexo, o próprio rosto parece o de uma mulher prestes a descobrir que o casamento do filho foi apenas o primeiro ato de uma história muito maior. Eduardo sai da cobertura com a sensação de carregar algo que não pertence a ele. A cidade parece diferente, o ar mais pesado, os sons mais altos. No bolso, o pendrive parece pulsar, lembrando-o de que a história que começou com uma simples ligação agora tem um peso que ele não sabe se pode sustentar. Entra no carro, liga o motor e dirige sem destino, parando apenas quando a vista do mar o prende no aterro do Flamengo. Liga um cigarro, observa o reflexo das luzes na água e pensa no que Helena disse. A verdade é o que a gente escolhe não olhar. Null. Ele sabia que ela não deixaria o assunto morrer, e tinha razão. 2 horas depois, o telefone vibra. O número é desconhecido. A voz do outro lado é feminina, baixa, controlada. O senhor é o fotógrafo do casamento Duarte? Ele hesita antes de responder. Depende de quem pergunta. A voz diz apenas, encontre-me amanhã, 10 horas, no café do Jardim Botânico. É sobre o que o senhor mostrou a dona Helena. A ligação cai antes que ele possa responder. Na manhã seguinte, Eduardo chega ao café. A mulher está de costas, cabelos presos, óculos escuros.
Quando ela se vira, ele reconhece imediatamente. Paula. Ela o convida a sentar e ele percebe que ela está nervosa, diferente da mulher elegante que circulava ao lado de Helena nas festas. A senhora Helena sabe que está aqui? Pergunta ele. Paula sorri de um jeito cansado. Dona Helena sabe de tudo, menos das coisas que mais importam. Ela coloca um envelope pardo sobre a mesa. Antes que pense qualquer coisa, não quero dinheiro. Quero me proteger. Eduardo olha dentro. Um pendrive idêntico ao que ele mostrou para Helena e uma pequena chave prateada. O que é isso? Pergunta. A cópia da segunda pasta. As fotos que alguém tentou apagar. O coração dele acelera. Como você conseguiu isso? Paula abaixa a voz. Alguém da empresa me procurou. Disse que se eu entregasse o material, minha vida ficaria mais fácil. Eu aceitei, mas guardei uma cópia. Achei que nunca precisaria usar. Eduardo a observa em silêncio. E por que agora? Ela desvia o olhar. Porque achei que podia confiar no Lucas, mas ele não é quem eu pensei. A frase deixa um peso no ar. Ele pergunta, o que quer dizer com isso? Paula respira fundo, tremendo levemente. Na noite antes do casamento, ele me ligou. Disse que queria fugir, que não aguentava mais as mentiras da mãe. Eu fui até o hotel. Achei que ele ia desistir de tudo, mas ele só queria garantir que eu ficasse calada. Eduardo tenta entender. Calada sobre o quê? Ela hesita, olhando ao redor. Sobre o que aconteceu com o pai da Marina. O nome faz Eduardo se inclinar para a frente. O que tem o pai dela? Paula continua, a voz quase um sussurro. Ele trabalhava para Helena, engenheiro-chefe da construtora. 1 ano antes do casamento, ele caiu de um andaime em uma obra que nunca foi registrada oficialmente. O inquérito sumiu. Dizem que foi acidente, mas Lucas me contou outra coisa. Eduardo sente o estômago se apertar. O quê? Paula o encara, os olhos marejados. Que não foi acidente, que Helena mandou encobrir tudo, que Marina se aproximou dele para descobrir a verdade. Eduardo fica mudo. A história muda completamente de cor. Então a traição? Paula o interrompe. Não foi amor, foi vingança. Marina sabia do meu caso com Lucas e me deixou próxima de Helena para vigiar. E quando o casamento aconteceu, tudo já estava planejado. Ela passa a mão pelos cabelos, nervosa. Eles me usaram e agora estão usando o senhor. Antes que Eduardo possa reagir, o celular dela vibra. Ela lê a mensagem e empalidece. Preciso ir. Ele tenta detê-la. Paula, espera. Mas ela já se levanta, deixando o envelope sobre a mesa. Ele observa enquanto ela desaparece na rua movimentada. Abre o envelope e encontra um bilhete. Se algo acontecer comigo, mostre isso para ela. Naquela noite, Eduardo conecta o pendrive no computador. A pasta contém vídeos, não fotos. Imagens de reuniões, gravações de áudio, relatórios escaneados, há documentos da construtora com valores alterados, licitações falsas, nomes de políticos. Entre os arquivos, um vídeo chama a atenção. Lucas 2306.mp4. Ele dá play. A imagem é tremida, filmada em um carro. Lucas aparece dirigindo, olhando para a câmera. Se algo acontecer, é porque ela descobriu. A senhora Helena não perdoa a traição, nem de sangue. Eduardo pausa o vídeo. O som do relógio na parede parece mais alto que o normal. Ele copia os arquivos para um HD externo e esconde. No mesmo instante, seu telefone toca. É Helena. A voz dela é calma, quase maternal. Senhor Mota, precisamos conversar. Sobre o que a Paula lhe deu hoje. Ele congela. Como sabe disso? Ela ri, sem humor. Nada acontece nessa família sem que eu saiba. Ela pede que ele vá até a empresa na manhã seguinte, para resolver tudo de forma civilizada. Quando a ligação termina, Eduardo percebe algo que o faz suar frio. Ele nunca contou a Helena onde encontrou Paula. A mulher sabia antes dele. Na madrugada, ele escuta um barulho do lado de fora. Passos leves, um som metálico. Espia pela janela e vê um carro preto estacionado na esquina, faróis apagados. Não sabe se está paranoico ou se alguém realmente o observa. Pega a chave prateada deixada por Paula e percebe algo gravado nela. As iniciais
HD. O som de uma mensagem no computador interrompe o pensamento. Um novo e-mail sem remetente. A verdade está na segunda pasta. Aurora, foi só o ensaio. Eduardo fecha o laptop e apaga as luzes. O medo agora é mais nítido do que nunca. Ele entende que o que começou como uma traição amorosa é apenas a superfície de um esquema muito mais profundo e que, de alguma forma, ele acabou se tornando o fio que pode puxar tudo para o abismo. O sol mal havia nascido quando Helena entrou na sede da Duarte Engenharia. O prédio espelhado refletia o céu cinza da manhã carioca e o vento úmido do mar trazia aquele cheiro metálico de chuva prestes a cair. Ela caminhava firme, mas por dentro o corpo parecia sustentado apenas por raiva e medo. As últimas horas foram dedicadas a vigiar cada ligação, cada mensagem, tentando entender como Eduardo Mota, o fotógrafo, tinha conseguido se enredar tão fundo em algo que deveria estar morto havia anos. Na mesa do escritório repousava um dossiê que o advogado entregara minutos antes, com uma frase que ela não esqueceu. Se o Sr. Mota divulgar esse material, não é só o nome da família que acaba, é o seu império inteiro. Lucas chegou atrasado à reunião, o nó da gravata frouxo, o rosto amassado. Quando viu a mãe à cabeceira, ele sentiu o clima pesado, o tipo de ar que antecede uma tempestade. Você me chamou com tanta urgência, o que aconteceu? Perguntou tentando parecer calmo. Helena deslizou o tablet na direção dele. Você me deve uma explicação. Ele olhou a tela e o rosto dele empalideceu. Era a imagem do beijo. O mesmo reflexo captado por Eduardo, agora em alta resolução. Lucas demorou alguns segundos para reagir, piscando rápido como quem busca uma desculpa. Mãe, isso é uma montagem. Helena o interrompeu fria. Essa foto saiu do material original do fotógrafo e Paula, a sua secretária, confirmou o caso. Quer tentar de novo? Ele respirou fundo, encostando-se na cadeira. Acabou antes do casamento. Eu juro, não queria que você soubesse. Não queria magoar a Marina. Ela o observava como quem estuda um réu prestes a se condenar sozinho. E o que mais você não queria que eu soubesse? Que o pai da Marina morreu em uma obra ilegal da nossa empresa? Que a menina se aproximou de você para se vingar? Lucas ergueu os olhos, surpreso. Quem te disse isso? Paula, respondeu Helena sem hesitar. Mas ela pode ter inventado. Você sabe como ela é. O silêncio se instalou. Ele ficou imóvel, como se as palavras da mãe fossem projéteis atravessando-o. Você sabia? Perguntou ela mais baixa agora, quase como um sussurro. Sabia que o acidente do engenheiro não foi acidente? Lucas desviou o olhar. Eu não tive escolha. Se eu falasse, você iria presa. Helena se levantou, o controle se quebrando por um instante. Eu te criei para ser melhor do que isso, e olha no que se transformou. A porta se abriu. Paula entrou, hesitante, chamando Helena de senhora, como sempre, mas com os olhos voltados para o chão. Lucas arregalou os olhos ao vê-la. O que ela está fazendo aqui? Helena respondeu seca. Eu quis que viesse. Gosto de ouvir mentiras olhando nos olhos. Paula ficou parada diante deles, o corpo tenso. Eu só quero me proteger. Sei o que o Sr. Mota tem e sei o que aconteceu naquela obra. O pai da Marina foi assassinado. Lucas levantou-se de repente, batendo a mão na mesa. Cala a boca, Paula. Você não sabe o que está dizendo. Helena o encarou com fúria e medo misturados. Então é verdade. Ele tentou se explicar, mas as palavras se atropelavam. Ela sabia demais. Se ele contasse o que viu, o conselho inteiro cairia. Eu só obedeci. Helena se aproximou, os olhos marejados. Obedeceu a quem, Lucas? Ele hesitou, a voz falhando. A você? As palavras ficaram suspensas no ar. Helena sentiu o corpo perder o equilíbrio por dentro, mesmo que continuasse ereta. Você está me acusando disso? Lucas passou a mão pelo rosto, tremendo. Você me fez assinar documentos, me disse que era uma indenização. Depois o homem morreu. Eu só segui o plano.
Paula observava em silêncio, as mãos trêmulas. Vocês mataram o pai da Marina e chamam isso de plano. Helena virou-se para ela, o olhar afiado. Você vai sair daqui e esquecer que ouviu qualquer coisa. Ou vai terminar igual a ele. Paula deu um passo para trás, o medo estampado no rosto. Lucas tentou intervir, mas Helena ergueu a mão, mandando-o calar. Essa conversa acabou. Paula hesitou um instante e depois saiu quase correndo. Assim que a porta se fechou, Helena se deixou cair na poltrona, como se o peso de todos os anos tivesse finalmente caído sobre os ombros. Lucas andava em círculos, ofegante. Ela vai falar com o fotógrafo e ele vai entregar tudo. Precisamos fazer alguma coisa. Helena manteve o olhar fixo no chão. Já estou fazendo. Pegou o celular e discou. Quero que descubram onde o fotógrafo mora e o que ele sabe. Se tiver cópias, tragam tudo e não deixem rastros. Lucas tentou protestar, mas ela cortou. Você criou esse problema. Agora vai me ajudar a resolver. Ele ficou imóvel, as mãos no rosto, tentando respirar. Mãe, isso não vai acabar bem. Helena o olhou com um meio sorriso amargo. Nada nessa família acaba bem, filho. A gente apenas aprende a esconder melhor. No fim da tarde, o escritório ficou vazio. Helena observava a cidade pelas janelas, as luzes acendendo uma a uma, o reflexo dela no vidro parecendo o de outra mulher. Na mesa, o tablet ainda mostrava a imagem do beijo. Ela tocou a tela e o rosto do filho desapareceu por um segundo, substituído pelo próprio reflexo. A culpa e o instinto de sobrevivência se misturavam e ela já não sabia qual dos dois era mais forte. Naquele mesmo momento, Eduardo estava em casa, revisando os arquivos da segunda pasta, quando ouviu batidas na porta. Olhou pelo olho mágico. 2 homens de terno, postura militar. Não abriram a boca, apenas esperaram. Ele desligou o computador e escondeu o HD atrás de um quadro. O coração batia tão forte que o som abafava o do vento lá fora. Quando um deles forçou a maçaneta, Eduardo escapou pela porta dos fundos e desceu as escadas correndo. Na rua, a noite começava a cair, e o cheiro de chuva se misturava ao da gasolina de um carro que ligava o motor na esquina. Do lado de dentro, os homens vasculharam o apartamento e encontraram apenas uma foto sobre a mesa. Helena Duarte, sorrindo em um casamento. O homem que segurava a foto olhou para o colega e disse: a ordem é trazer o material, e se ele resistir, apagar o negativo. A chuva começou a cair quando Eduardo alcançou o fim da rua. O som das gotas batendo no asfalto se misturava ao ritmo acelerado da própria respiração. Ele entrou em um beco lateral e esperou, tentando ouvir se os passos ainda o seguiam. 2 faróis varreram a esquina e, por um instante, o clarão iluminou seu rosto. O carro preto parou. Os vidros fumê se mantiveram fechados. O fotógrafo se escondeu atrás de uma pilha de caixotes, encharcado, observando o veículo até que ele arrancou e desapareceu na curva. Quando o silêncio voltou, ele percebeu o tremor nas mãos. Estava sendo caçado. Voltou para casa pela rua de trás, pegou uma mochila, enfiou o HD e o laptop dentro e saiu antes que alguém voltasse. Não tinha para onde ir, mas sabia que precisava se afastar do rio. Enquanto isso, no alto do Leblon, Helena bebia o 3º copo de uísque quando Lucas entrou de volta no apartamento. Ele parecia outro, o terno molhado, os olhos avermelhados, o semblante de quem perdeu qualquer esperança de controle. Você mandou homens atrás dele? Perguntou sem preâmbulos. Helena não respondeu, apenas virou o copo e deixou o líquido descer, queimando a garganta. Responde, mãe. Ela pousou o copo na mesa e disse sem emoção. Mandei proteger o que é nosso. Lucas se aproximou, o tom subindo. Proteger? Você está tentando apagar um homem inocente. Helena o encarou. Ninguém é inocente quando põe o dedo na ferida errada. Lucas andou até a janela, passou a mão pelo cabelo e disse: isso está indo longe demais. Se esse fotógrafo morrer, o nome Duarte vai junto. Helena se levantou, aproximando-se. O nome Duarte morreu quando você beijou aquela mulher no dia do seu casamento.
Eu só estou tentando garantir que o corpo seja enterrado com dignidade. Ele olhou para ela e percebeu algo novo no olhar da mãe. Um medo silencioso, misturado com desespero. Você está com medo de quê? Perguntou. Ela desviou o olhar. De perder o que construí. Enquanto isso, Eduardo seguia para a rodoviária. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Se quiser respostas, venha até o pier de Niterói. Hoje, 00:30. Venha sozinho. O coração dele disparou. Pensou em apagar, fingir que não viu, mas algo o empurrava para a verdade. Ele sabia que não podia confiar em ninguém, mas precisava entender quem estava manipulando tudo. No mesmo horário, Paula aguardava em um quarto de hotel no centro, olhando para o celular e para a janela. Desde a reunião na construtora, estava sendo seguida. Mudava de hospedagem toda a noite, e agora o rosto refletido no espelho mostrava uma mulher diferente, cansada, mas decidida. No telefone, uma mensagem enviada horas antes para um contato salvo como M. Ele tem os arquivos. A mãe sabe. Precisamos agir antes que ela o encontre. À 00:30, o vento soprava forte no pier. Eduardo chegou com o capuz encharcado, o rosto tenso. O cais estava quase deserto. Apenas as luzes amareladas dos postes piscando sobre as tábuas molhadas. De longe, uma figura feminina se aproximou. Era Paula. Ele se manteve em alerta. Foi você quem mandou a mensagem? Ela assentiu. Precisamos conversar, e não por telefone. Eles estão monitorando tudo. Eduardo se aproximou, o olhar duro. Eles quem? Paula respirou fundo. Helena e o filho. Mas não é só isso. Marina também está jogando. Eduardo franziu o senho. Marina! Paula fez um gesto afirmativo. Ela sabia do caso antes do casamento, usou Lucas para se aproximar da família e descobrir o que aconteceu com o pai. Mas agora, ela está com alguém dentro da empresa, alguém poderoso. Eles querem destruir Helena e usar o escândalo para tomar o controle. Eduardo tentou entender. Você está dizendo que Marina está usando o próprio marido? Paula olhou para o mar escuro. Ela nunca o amou. Desde o início foi um plano. O casamento, as fotos, tudo fazia parte. O fotógrafo a observou em silêncio. E por que me envolver nisso? Ela virou-se, a voz mais baixa. Porque você é a única pessoa que tem provas de todos os lados. E quem tiver essas provas, comanda o fim do jogo. Antes que ele respondesse, o som de passos ecoou no pier. 2 homens surgiram no fim da passarela. Eduardo reconheceu as silhuetas. Eram os mesmos que invadiram seu prédio. Paula sussurrou. Corre! Os 2 dispararam pela lateral, mas o caminho estava escorregadio. Eduardo quase caiu segurando a mochila com o HD. Um disparo cortou o ar. O som reverberou pelas tábuas e o grito dela veio logo depois. Vai! Ele correu até o fim do cais e pulou para a areia, rastejando entre os barcos. O segundo tiro passou perto, estilhaçando o casco de madeira acima da cabeça. Quando olhou para trás, Paula estava caída, imóvel, o corpo meio coberto pela chuva. Os homens se aproximaram. Um deles tirou algo do bolso dela e se afastou rapidamente. Eduardo esperou até que o carro deles partisse antes de sair do esconderijo. Caminhou até ela, os joelhos cedendo. O rosto dela estava pálido, os olhos abertos. Na mão, segurava a mesma chave prateada de antes. Ele pegou o objeto e notou algo novo gravado no verso. Cofre 14, agência 217. Horas depois, já amanhecendo, Helena recebeu uma ligação curta. Do outro lado, uma voz masculina apenas informou. Ela está fora do jogo. Helena respirou fundo, aliviada e assustada ao mesmo tempo. E o fotógrafo? Sumiu. Ela desligou sem dizer nada. Caminhou até o espelho e encostou as mãos na bancada de mármore. O reflexo mostrava uma mulher tentando manter o controle, mas o olhar traía o pânico. Sabia que, a partir daquele momento, cada passo seria observado. Eduardo, exausto, tomou um ônibus em direção ao centro. A cidade ainda dormia, envolta em névoa. O HD descansava no colo, protegido sob o casaco.
A morte de Paula deixava um buraco no peito, mas também uma pista. O cofre. Ele não sabia o que havia lá dentro, mas intuía que era algo grande o suficiente para fazer todos matarem por aquilo. Fechou os olhos por um instante e lembrou da voz dela. Quem tiver as provas, comanda o fim do jogo. Do lado oposto da baía, Helena ligava para Marina. A voz da nora soou serena, quase doce. Que bom que me ligou, dona Helena. Acho que temos interesses em comum agora. Helena franziu o senho. O que quer dizer com isso? Marina respondeu com calma. Quero propor uma aliança. E antes que a senhora recuse, saiba que eu sei exatamente onde o fotógrafo está indo. O ônibus balançava pelas curvas da Avenida Brasil, enquanto Eduardo observava a cidade despertar atrás dos vidros molhados. O corpo doía, o cheiro de pólvora e sal ainda grudava na roupa. Ele apertava o casaco contra o peito, sentindo o volume do HD e da pequena chave prateada. As palavras gravadas no metal, Cofre 14, Agência 217, não saíam da cabeça. Era tudo o que restava de Paula. O rosto dela voltava em flashes, os olhos abertos sob a chuva, o sangue se misturando à água. Ele se perguntava quantas verdades morreram com ela e quantas ainda estavam trancadas dentro daquele cofre. Quando o ônibus parou no centro, o céu já clareava. Eduardo desceu e caminhou até a agência bancária indicada na chave. Era um prédio antigo, de mármore gasto e portas automáticas que ainda estavam fechadas. Esperou o horário de abertura sentado em um banco da praça, observando as pessoas apressadas indo trabalhar, enquanto o mundo dele parecia suspenso entre a vida e a queda. Quando as portas se abriram, ele entrou e foi direto ao balcão. Entregou a chave para o atendente, tentando parecer calmo. Cofre 14 está em meu nome. O funcionário digitou algo no sistema, o olhar levemente desconfiado. Um momento, senhor. O atendente confirmou. O cofre estava registrado por uma empresa laranja chamada HD Serviços. A chave bastava para acesso. Minutos depois, ele foi conduzido até o subsolo, onde uma fileira de cofres metálicos ocupava as paredes. O atendente entregou-lhe uma luva de pano e o deixou sozinho. Eduardo encaixou a chave no número 14 e girou. O clique ecoou baixo. Dentro, havia apenas um envelope grosso e uma fotografia dobrada. A imagem mostrava Helena e um homem mais jovem em uma reunião com políticos. No verso, uma anotação em caneta azul. Contrato Vale Verde, 2019. Licitação fraudada. O envelope continha documentos timbrados da construtora, planilhas, transferências e uma carta datada de 3 anos atrás, assinada por um nome que ele não esperava. Marina Duarte. A carta era direta. Se você está lendo isto, já deve ter percebido que o casamento nunca foi por amor. Meu pai morreu por causa deles. Preciso de provas. E sei que você, Eduardo, é o único que pode registrar o que os outros não veem. Use suas fotos, suas lentes, sua memória. Quando tudo vier à tona, o nome Duarte vai ruir e talvez eu consiga viver em paz. Eduardo sentou-se no chão frio do cofre, o papel tremendo nas mãos. Marina havia previsto tudo. Desde o casamento, ela o usara como peça no tabuleiro, contando que sua curiosidade o levaria a seguir as pistas. Agora ele entendia por que as fotos foram apagadas, por que as pessoas sumiam. Ele era a ponte entre todos. Levantou-se, guardou o envelope e saiu da agência com a sensação de que cada passo o aproximava de um precipício. Do outro lado da cidade, Helena se arrumava diante do espelho enquanto falava ao telefone com Marina. "Quer uma aliança?" perguntou, medindo as palavras. A voz da nora veio firme. "Quero justiça. O que seu filho e você fizeram matou meu pai. Eu só quero que o nome dele seja limpo." Helena sorriu de canto. "E destruir uma família inteira é o que chama de justiça?" Marina respondeu. "Destruir não, expor." Helena percebeu a segurança na voz dela e entendeu que não estava lidando com uma menina ferida, mas com uma mulher calculista. "O fotógrafo tem tudo o que precisamos", completou Marina. "E eu sei onde ele está.
Às 10 da manhã, Eduardo percebeu que estava sendo seguido. Um carro prata manteve distância constante pelas ruas do centro. Ele entrou em uma padaria, esperou alguns minutos e saiu pelos fundos. Tomou um táxi e mandou o motorista seguir até Santa Teresa. Enquanto o carro subia as ladeiras, ele ligou o celular velho que mantinha desligado desde o dia anterior. 3 mensagens novas, todas de um número desconhecido. Você tem algo que pertence a mim. A segunda, Marina não é quem você pensa. A terceira era apenas uma imagem. Uma foto dele entrando no banco tirada de longe. O coração disparou. Ele desligou o aparelho e mandou o motorista parar. Desceu, entrou em uma pousada antiga e alugou um quarto sem documento. Trancou-se e espalhou o conteúdo do envelope sobre a cama. Eram contratos, cópias de transferências para contas no exterior, assinaturas de políticos e de Helena. As datas coincidiam com o período da obra onde o pai de Marina havia morrido. O valor desviado ultrapassava milhões. No rodapé de um dos papéis, havia uma assinatura digital de Lucas Duarte. O fotógrafo tirou fotos com o celular e salvou tudo em nuvem, por instinto. Horas depois, alguém bateu à porta. 3 toques firmes. Ele se aproximou devagar, encostou o olho no visor e congelou. Era Marina, sozinha, elegante, com o rosto sério. Precisamos conversar, disse ela quando ele abriu. Como me achou? Perguntou. Paula confiava em mim. Eu sabia que ela deixaria algo para você. Eduardo recuou. Ela morreu. Marina assentiu sem demonstrar emoção. Eu sei. E não fui eu. Ele cruzou os braços. Então quem? Ela deu um passo à frente. Helena, ou alguém amando dela. Acha mesmo que eu arriscaria me expor? Eduardo observou a calma dela, o controle absoluto. Você planejou tudo, não foi? Até eu. Marina respirou fundo. Você foi útil, Eduardo, mas não foi peça minha. Foi da verdade. E agora ela está nas suas mãos. Ele riu sem humor. Você fala como se eu fosse um herói. Mas desde que te conheci, todo mundo que encostou em mim morreu ou desapareceu. Marina se aproximou mais. Por que você insiste em ficar no meio? Escolha um lado. Ele pegou o envelope e mostrou. Esses documentos te incriminam também. A carta tem sua assinatura. Ela o olhou com firmeza. Eu assinei porque sabia que, se fosse pega, essa carta seria a minha proteção. E agora será a sua. Eduardo sentiu o peso do que ela dizia. Helena me quer morto. Ela quer apagar as provas. Mas se você morrer, o escândalo explode. Eu já enviei cópias do que tinha para a imprensa. Falta apenas uma peça. O vídeo que Paula te deu. Ele mostra quem realmente matou meu pai. Ele tirou o HD da mochila e segurou firme. Se eu entregar isso, você promete que ninguém mais morre? Marina respondeu sem hesitar. Prometo. Mas os olhos dela não sustentaram o olhar dele por muito tempo. Ele percebeu o tremor sutil na voz, a respiração contida. Algo nela não batia. Se for mentira, você não é diferente da Helena. Ela apenas sorriu enigmática. A diferença é que eu não mato para esconder. Eu mato para acabar. Eduardo recuou um passo, o HD nas mãos. Pela janela, ele viu um carro preto estacionando do outro lado da rua. Dentro, o reflexo de alguém conhecido, Lucas Duarte. O coração dele disparou. Marina percebeu o olhar e sussurrou. Ele veio atrás de mim. Mas se me pegar, tudo acaba. Eduardo correu até a cortina, puxou o HD contra o peito e entendeu que, a partir daquele instante, a verdade que ele buscava podia custar a vida de todos, inclusive a dele. O som do motor do carro preto ainda vibrava nas paredes estreitas da pousada quando Eduardo puxou Marina pela mão e a levou até os fundos. O corredor era estreito. O chão de madeira rangia sob os pés. Ele abriu uma janela lateral e os dois saltaram para uma viela que descia em direção à rua principal de Santa Teresa. A chuva começava a cair, grossa, como se a cidade se preparasse para apagar tudo o que havia sido dito. Eduardo segurava o HD debaixo do casaco, o coração batendo rápido. Lá fora, o carro de Lucas já parava diante da pousada. 2 homens desceram primeiro, examinando a área.
Marina respirava com dificuldade. Ele não vai me deixar viva se me encontrar, disse ofegante. Eduardo a empurrou para a sombra de um portão. Então pare de falar e corra. Eles desceram por uma escadaria que terminava em uma rua deserta. Um ônibus passava devagar, iluminando brevemente o rosto dela. Marina parecia diferente agora. O controle que sempre carregava começava a se desfazer. Quando entraram em um bar fechado, Eduardo encostou a porta e olhou pela janela. O carro de Lucas desceu a ladeira em busca deles. Você precisa me dizer o que tem nesse vídeo, exigiu. Marina o observou, ainda tentando recuperar o fôlego. Mostra a verdade sobre meu pai. Mostra quem o empurrou do andaime. Ele engoliu seco. Quem? Ela demorou um instante para responder. Lucas. O nome cortou o ar como uma faca. Eduardo olhou para ela tentando entender. Você está dizendo que o próprio marido te matou por tabela? Marina assentiu devagar. Ele fez o trabalho sujo a mando da mãe. Só que ela nunca soube que eu descobri. Eduardo se apoiou no balcão, tentando juntar as peças. Então você se casou com o assassino do seu pai. Marina o encarou com uma expressão fria. Às vezes, é preciso dormir com o inimigo para saber onde ele esconde as armas. Do lado de fora, os faróis do carro varreram as paredes do bar por um segundo. Eduardo desligou as luzes internas e puxou Marina para o depósito. Ele vai vasculhar tudo. Precisamos sair pelos fundos. Ela assentiu, mas antes de se mover, olhou para o HD em suas mãos. Se o vídeo estiver aí, não podemos deixá-lo levar. Eduardo o guardou na mochila e empurrou a porta dos fundos. A chuva desabava forte agora, tornando cada passo um ruído perigoso. Os dois seguiram por um beco até alcançarem a rua Monte Alegre, onde conseguiram pegar um táxi. O motorista nem olhou para trás. "Para onde?" perguntou. Eduardo respondeu rápido. "Para Lapa. E rápido." Enquanto o carro avançava pelas ruas encharcadas, Marina ficou em silêncio, o olhar fixo na janela. Ele a observava pelo reflexo do vidro e percebia que havia algo que ela não dizia. Você ainda não me contou tudo, Marina. O que tem no vídeo além da morte do seu pai? Ela virou o rosto devagar e o tom de voz saiu quase um sussurro. Tem mais gente envolvida, políticos, empresários. O dinheiro que desviaram das obras do governo financiou campanhas. Helena sabia, mas foi Lucas quem fez os contratos. Eduardo sentiu um nó na garganta. E por que não foi a polícia? Marina soltou um riso curto, amargo. A polícia trabalha para eles. A única chance é mostrar tudo de uma vez, para a imprensa. Mas para isso, precisamos daquele vídeo. O táxi atravessou a Lapa e parou em frente a um prédio antigo. Marina apontou para a fachada. Aqui mora um jornalista que eu confio. Ele já me ajudou antes. Eduardo hesitou. E se for uma armadilha? Então morremos tentando fazer a coisa certa. Subiram as escadas correndo. O jornalista, um homem grisalho e cansado, abriu a porta com expressão desconfiada. Marina, o que está fazendo aqui? Achei que tinha desistido dessa história. Ela empurrou a porta. Não tenho mais tempo para desistir. Dentro do apartamento, o cheiro de café e cigarro dominava o ar. Eduardo ligou o laptop, conectou o HD e começou a procurar o arquivo que Paula mencionara. Tem várias pastas criptografadas, disse. O jornalista observava tudo com interesse crescente. Se o que você disse é verdade, estamos falando de uma bomba. Marina assentiu. Mais que isso, é o fim de um império. Eduardo digitou as senhas que lembrava. De repente, uma janela de vídeo apareceu. O título era simples, VID 307. Ele deu play. A imagem mostrava uma obra em construção, o som do vento forte. Um homem de capacete aparece discutindo com alguém fora do enquadramento. A voz é nítida, raivosa. Eu não vou assinar isso, Lucas. Isso é crime. Um segundo depois, o rosto de Lucas surge, mais jovem, suado, os olhos em pânico. Você devia ter pensado nisso antes de ameaçar a minha mãe. E câmera treme, há um empurrão, o grito e depois o impacto seco. O vídeo corta ali, o silêncio no apartamento é total. Marina leva a mão à boca. Eduardo fecha o laptop devagar.
O jornalista se levanta. Se eu divulgar isso, não é só a família Duarte que cai. Muita gente cai junto. Marina o encara. Então faça cair. Ele balança a cabeça. Preciso de garantias. Esse vídeo sozinho não é suficiente. Helena vai dizer que foi forjado e eles têm poder para enterrar qualquer prova. Eduardo segura o HD. Tenho documentos, contratos, transferências, tudo. O jornalista abre um sorriso tenso. Então talvez haja uma chance. No mesmo momento, Lucas entra no prédio. O som das botas molhadas ecoa pelo corredor. Subindo os degraus, ele carrega uma arma escondida sob o paletó. O porteiro tenta detê-lo, mas é empurrado contra a parede. Marina ouve o barulho e empalidece. Ele nos achou. Eduardo fecha o laptop e olha ao redor em busca de saída. Pela janela? O jornalista nega. Dá direto para o beco sem escada. O som dos passos se aproxima. Marina se põe diante da porta, respiração acelerada. Deixa comigo. Quando a maçaneta girou, ela a abriu de repente. Lucas entrou, surpreso, apontando a arma. Marina encarou o marido como se o tempo tivesse parado. Você matou meu pai. Ele hesitou por um instante, mas o olhar endureceu. Fiz o que precisava para te proteger. Ela deu um passo à frente. Me proteger? Você me destruiu. Eduardo tentou intervir, mas o disparo veio antes. O som rasgou o ar e o corpo de Lucas caiu sobre o chão. Marina permaneceu parada, o rosto imóvel, a arma fumegando na mão. Eduardo se aproximou devagar. Você acabou de começar uma guerra. Ela olhou para ele com olhos frios. Não, eu só mudei as regras. O telefone de Helena tocou pouco depois das 3 da manhã. Ela acordou sobressaltada. O copo de uísque ainda meio cheio sobre a mesa de cabeceira. Atendeu sem pensar. Do outro lado, uma voz desconhecida, fria, apenas disse: seu filho está morto. O silêncio que se seguiu parecia rasgar o ar. Ela não perguntou quem falava. O corpo dela apenas travou, como se o cérebro tivesse esquecido como respirar. O som da ligação sendo encerrada veio distante, abafado, e Helena ficou sentada na cama, o olhar perdido no escuro. Por um instante, quis acreditar que era um trote, que era mais uma ameaça entre tantas. Mas o instinto que sempre a guiou não permitia mentiras. Sabia que era verdade. Ela se levantou, foi até a varanda e acendeu um cigarro. O vento frio do mar cortava o rosto. As mãos tremiam, mas não por medo. Era algo mais profundo, uma mistura de raiva e desamparo que ela não sentia desde a morte do marido. Pegou o celular e ligou para o número de um dos seguranças. Quero saber quem me ligou e onde está o corpo. A voz do outro lado hesitou. Senhora, a polícia já está no local. A morte foi registrada em um apartamento na Lapa. Helena desligou sem agradecer. Vestiu um casaco e saiu. O caminho até lá pareceu interminável. As luzes da cidade piscavam nas janelas do carro, o rádio desligado e o som do motor se misturava ao barulho da chuva. Quando chegou ao prédio, os jornalistas já cercavam a entrada. Os flashes estouravam como tiros. Um policial tentou barrá-la, mas bastou um olhar dela para abrir passagem. Subiu as escadas devagar, o coração pesando a cada degrau. O corpo de Lucas estava coberto por um lençol no meio da sala. O sangue escorria sob o tecido e o cheiro metálico impregnava o ar. Helena se ajoelhou ao lado. Afastou o pano o bastante para ver o rosto do filho. Ele estava pálido, os olhos semicerrados, a expressão de quem morrera sem entender o que o atingiu. Quem fez isso? Perguntou ao inspetor. O homem hesitou. Testemunhas ouviram um tiro. A esposa dele estava no local. Fugiu antes da chegada da polícia. O nome de Marina ficou preso na garganta de Helena como uma espinha. Procurem em todos os hospitais, hotéis e aeroportos. Se ela sair do Rio, quero saber primeiro. Levantou-se devagar e olhou ao redor. O apartamento estava revirado. Um laptop aberto na mesa, um HD arrancado, papéis espalhados. Helena reconheceu um deles, um contrato da construtora com sua assinatura. Dobrou o papel e guardou no bolso sem que ninguém percebesse.
De volta ao carro, ligou para um número antigo, salvo como Duarte, Segurança 2. A voz masculina atendeu sonolenta. Preciso que tirem tudo da empresa. Contratos, registros, qualquer coisa que tenha meu nome ou do Lucas. Agora. A resposta veio imediata. Já estamos cuidando disso. Helena desligou e encostou a cabeça no banco. O choro veio de repente, sem som. Lágrimas quentes que desciam como se tivessem esperado uma vida inteira para cair. Não era luto, era a fúria de quem percebe que perdeu o controle. Horas depois, já com o dia amanhecendo, ela estava de volta à cobertura. A casa parecia diferente, como se o silêncio tivesse se tornado um terceiro morador. Caminhou até o escritório e abriu o cofre embutido na parede. Dentro havia pastas com os documentos originais dos contratos, valores que nunca poderiam vir a público. Retirou tudo, colocou dentro de uma mala e trancou. Sentou-se à mesa e ligou para o advogado. Prepare os papéis. Vou vender a construtora. Ele tentou argumentar, mas ela cortou. Não há mais empresa, só cinzas. Enquanto isso, Marina observava o rio de dentro de um táxi, o rosto ainda manchado de sangue. Segurava o HD no colo, coberto por uma toalha. O jornalista havia sumido minutos depois do tiro, levando cópias dos arquivos. O jornalista escapou pela escada de serviço com as cópias. Marina desceu pela escada de incêndio. Ela sabia que, em poucas horas, a história chegaria aos noticiários. A queda da família Duarte seria manchete, mas não a absolveria. Havia matado Lucas e nenhuma verdade apagaria isso. Pediu para o motorista parar perto do mar. Caminhou até a areia e observou as ondas. Tirou o HD da bolsa e o encarou. Tinha o poder de destruir Helena, mas também de colocar um fim em si mesma. No mesmo instante, Helena recebeu uma ligação. Era o advogado novamente. Senhora, alguém vazou documentos da construtora. Estão em todos os sites de notícia. Acusam o grupo Duarte de corrupção e desvio de verba pública. Ela desligou antes que ele terminasse. Foi até a janela. Da varanda, via os helicópteros sobrevoando a cidade. No fundo, sabia que seria o último dia em que o nome dela estaria no topo. O interfone tocou. Era um entregador. Helena desceu para receber. O homem entregou um envelope pardo, sem remetente. Dentro havia uma foto. Ela e Lucas, abraçados em uma inauguração antiga, ambos sorrindo. No verso, uma frase escrita à mão: "Ninguém vence sozinho". O traço era familiar. Eduardo Mota. Ela respirou fundo, olhando a fotografia por longos segundos. Subiu, acendeu outro cigarro e sentou-se no sofá. O relógio marcava 9 da manhã quando a televisão exibiu as primeiras imagens do escândalo. Repórteres falavam da morte de Lucas e das denúncias que envolviam a construtora. A voz do apresentador descrevia os contratos ilegais, as ligações políticas, os nomes que ela sempre manteve ocultos. O telefone não parava de tocar. Helena não atendeu. Caminhou até o bar, serviu outro copo e observou o reflexo no espelho. Pela primeira vez em anos, não reconhecia o próprio rosto. Lá fora, a cidade começava a acordar para o caos. Eduardo estava em algum lugar, talvez fugindo ou assistindo tudo de longe, mas Helena sabia que ele seria o próximo nome nas manchetes. Os repórteres diriam que ele foi o homem que derrubou um império. Ela sabia que não era verdade. Nenhum império cai por causa de um homem. Cai quando o próprio peso da mentira se torna insuportável. Sentou-se no chão da sala, a mala ainda aberta diante dela. Pegou a pasta com os documentos restantes e começou a rasgar folha por folha. O som do papel se partindo preenchia o cômodo. Quando terminou, o sol já batia na janela e o cigarro se apagava no cinzeiro. Helena levantou-se devagar. Olhou mais uma vez para o retrato de Lucas na parede e sussurrou o que jamais teria coragem de dizer em voz alta: "Perdoa tua mãe." Depois, apagou as luzes e deixou a casa mergulhar novamente no silêncio que ela mesma havia criado. O dia seguinte amanheceu abafado, pesado, como se o ar da cidade carregasse o gosto metálico de tudo o que havia sido destruído. Eduardo estava sentado em um banco da praça.
o rosto cansado, a barba por fazer, as mãos sujas de café frio e cinzas. Diante dele, o jornal estampava a manchete: Família Duarte desmorona, corrupção, morte e traições. A fotografia era dele, um retrato tirado por algum repórter enquanto saía da delegacia para depor. A legenda o chamava de "o fotógrafo que revelou a verdade". Ele riu baixo, um som seco, porque sabia que a verdade nunca é tão simples. O HD que ele havia guardado já não estava com ele. Entregara tudo ao jornalista antes de desaparecer, mas a sensação de estar livre não o acompanhava. Enquanto isso, no alto do Leblon, Helena observava o mar do mesmo ponto onde costumava fumar ao amanhecer. Os jornais a chamavam de a Dama Caída do Império e os canais de televisão exibiam imagens antigas dela ao lado de ministros, prefeitos e empresários. A sala agora estava quase vazia. A maioria dos quadros havia sido retirada, as pastas destruídas. No centro da mesa, apenas um envelope pardo com o nome Eduardo Mota. Dentro, uma única foto. O retrato do casamento de Lucas e Marina, mas dessa vez com um detalhe diferente. No canto inferior esquerdo, havia uma imagem distorcida, um reflexo captado pelo vidro. O rosto dela, Helena, observando de longe e ao lado, o fotógrafo. Um instante congelado em que ambos pareciam cúmplices de algo que nunca quiseram. Ela levantou-se e caminhou até o espelho do corredor. O rosto refletido parecia o de uma estranha. O batom borrado, o olhar sem brilho. O telefone tocou. Ela atendeu. A voz era calma, familiar. Dona Helena, espero que tenha recebido meu presente. Era Eduardo. Ela respirou fundo. Você conseguiu o que queria. Meu nome arrastado, meu filho morto, minha empresa destruída. O que mais falta? Do outro lado, um silêncio breve. Depois ele disse: falta a foto que a senhora não quis ver. Horas depois, eles se encontraram em um café discreto no centro, o mesmo onde tudo começou meses atrás. Eduardo chegou primeiro, o olhar baixo, os ombros curvados. Helena apareceu com óculos escuros, o cabelo preso, o corpo coberto por um casaco leve. Sentaram-se frente a frente sem cumprimentos. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Esta é a foto que faltava. Ela o abriu devagar. Dentro, uma única imagem ampliada. O reflexo no espelho do salão do casamento. Mas dessa vez, não mostrava Lucas beijando Paula. Mostrava Marina olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo observada. Atrás dela, no fundo do reflexo, um homem de terno cinza. O mesmo que aparecera em uma imagem antiga de Helena com políticos. Esse homem era seu sócio na Vale Verde, não era? Perguntou Eduardo. Helena assentiu, confusa. Ele morreu há 3 anos. Eduardo encostou as mãos na mesa. Então alguém o fez reviver. Veja o canto da foto. A marca d'água. Helena aproximou os olhos e leu. Projeto Aurora, confidencial. Ele explicou. Essa imagem nunca foi minha. Foi incluída depois que roubaram meu estúdio. Alguém quis que eu encontrasse. Helena o olhou com desconfiança. Por quê? Porque queriam me usar. Queriam que eu derrubasse você para encobrir algo maior. Ela encostou as costas na cadeira, respirando fundo. Quem? Eduardo hesitou. O mesmo grupo que financiou as obras da construtora. Gente acima de nós dois. Marina achou que podia controlá-los, mas agora está sozinha. Helena franziu o senho. Você está dizendo que ela sobreviveu? Ele assentiu. Sumiu depois da divulgação. Mas ontem recebi uma mensagem anônima com essa foto. E uma frase, a verdade ainda não terminou. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, olhando a imagem. Ela é igual a mim quando era jovem, murmurou. Eduardo a observou. Talvez por isso o destino tenha feito vocês se encontrarem. Ela riu sem humor. Destino? Não, senhor Mota. Isso foi construção de cada erro, de cada segredo. Você acha que revelou a verdade, mas só tirou o pano de cima. O resto continua apodrecendo por baixo. Ele se levantou, deixou algumas notas sobre a mesa e disse:
então que apodreça à luz do dia. Caminhou até a porta, mas antes de sair, ouviu a voz dela. Sabe o que é mais cruel, Eduardo? Você e eu somos parecidos, registramos tudo, mas nunca vivemos nada. Ele olhou para trás, sem responder, e foi embora. À noite, já em casa, Helena sentou-se na varanda. O mar estava calmo, e pela primeira vez em meses, ela sentiu o cansaço pesar nos ossos. Pegou a foto novamente e passou os dedos sobre o rosto do filho. No fundo, sabia que ele nunca fora inocente, mas ainda era o único pedaço de humanidade que restava. As luzes da cidade piscavam distantes e ela pensou no que Eduardo dissera. A verdade ainda não terminou. Guardou a foto dentro de um livro e fechou os olhos. Do outro lado da cidade, Eduardo caminhava pela orla de Copacabana com a câmera pendurada no pescoço. A imprensa já o tratava como símbolo de coragem, mas ele sabia que a história estava longe de acabar. Sentou-se num quiosque e ligou a câmera. No visor, as fotos do casamento se misturavam com as do caos recente. Até que, entre as imagens, apareceu uma que ele não lembrava de ter tirado. Era Helena, naquela mesma manhã, parada na varanda, olhando o mar. O ângulo era de dentro da casa dela. Ele nunca estivera lá desde o último encontro. O coração dele acelerou. Passou para a foto seguinte. Uma imagem dele próprio, dormindo na praça, tirada poucas horas antes. No canto da tela, o reflexo de uma mulher, cabelo solto, vestido claro. Marina. A câmera escorregou das mãos e caiu no chão. Eduardo a pegou, desligou e olhou para o mar. Uma brisa fria passou. Entendeu que a história ainda se movia nas sombras, que alguém ainda observava. Na manhã seguinte, uma nova fotografia apareceu nas capas dos jornais. Era uma imagem granulada, tirada de longe. Helena e Eduardo sentados frente a frente no café. A manchete dizia: o fotógrafo e a viúva, o encontro que pode revelar o que ainda falta. Nenhum deles sabia quem havia tirado a foto, mas ambos, ao vê-la, sentiram o mesmo arrepio. Porque naquela imagem, perdida entre reflexos e olhares, havia algo que nenhum dos dois jamais conseguiria controlar. O registro de que, em meio à ruína, alguém ainda estava observando, e a verdade, como sempre, permanecia viva atrás da lente. Histórias como essa mostram que toda verdade tem mais de um reflexo. Se você quer continuar descobrindo o que se esconde por trás de cada olhar, inscreva-se no canal e ative o sininho. O próximo clique pode revelar o que ainda falta.